O circuito Costa Verde Mar foi desenhado também pelo Clube de Cicloturismo e fica em Santa Catarina, na região de Balneário Camboriú, que é o centro do circuito. Ele tem um desenho de 8, infinito, se você quiser olhar, dependendo do jeito que você olha. E saindo de Camboriú, você faz a parte norte, que envolve a parte mais de interior, né, porque ele é, como o nome diz, é mar e a parte Rio Verde do interior, e depois tem a parte sul, que vai para Bombinhas, que é o mais sul que ele chega. Tem duas características desse circuito, que você, nessa região entre Bombinhas até Pissarras, você vai passar por todas as praias, se quiser, desse pedaço de Santa Catarina. Tá? E a outra questão é que você é uma região que você não fica muito longe de um grande centro, tá? Pelo fato dele ser em circuito, em loop, você nunca vai estar longe de alguma secretaria, precisa de ajuda, ou de várias pousadas, e com isso faz desse circuito um circuito praticamente ideal para uma primeira viagem, para você testar tudo. Em alguns pedaços você não sente que está viajando, porque você está no meio da cidade ainda e vai parar, fica só na cidade, não pega uma estrada de terra e tudo mais, mas tem essa característica que, para ser uma primeira cicloviagem, tem a segurança total pelo fato dessa proximidade. Tá? Ele foi desenhado como um circuito de 6 dias, no entanto, você pode fazer só a parte norte, só a parte sul, para fazer em feriados de 3 ou 4 dias. E outra coisa é que ele é muito bem servido para transporte em relação a ônibus, porque em Balneário Camboriú chega ônibus de de várias capitais, tipo São Paulo, Curitiba, Florianópolis, então isso facilita bem chegar, e tem navegantes, que faz parte do circuito, e que tem o aeroporto, você passa do lado do aeroporto, você pode começar também do aeroporto. Então é um circuito extremamente fácil para fazer, e por isso que eu acho que é um circuito ideal para uma primeira cicloviagem. Nós vamos detalhar perna por perna para você conhecer todos os pedaços e aí desenhar a sua própria viagem. O circuito Costa Verde Mar oficialmente começa em Balneário Camboriú, e o Marco Zero no canto direito, nessa praça, na praia principal do Balneário Camboriú. Esse primeiro dia é super fácil, basicamente orla, ciclovias perto da orla. De subida só tem uma subida importante, que é bem no comecinho, no final dessa praia. Tem uma subida, na verdade tem um morrinho entre cada praia, mas o único morrinho importante é o primeiro. Tá? Depois, se você quiser fazer os adicionais, aí sim tem o Morro do Careca, que aí tem uma outra subidinha um pouquinho mais forte também. Fora isso, é um pedal tranquilo, que você pode começar tarde até, aproveitar para fazer uma parada no Itajaí, tem um mercado municipal antigo lá de Itajaí, que é bem pitoresco. Tá? Depois de Itajaí tem Navegantes, onde tem o aeroporto, que pode ser um começo do circuito, se caso você for de avião. E daí em diante é um retão, e depois tem mais umas estradinhas, mais alguns morros com vistas, onde o pessoal salta de parapente. Depois ainda tem Armação, de Penha, que é bem legal, pitoresco, um lugarzinho de pescadores, dá umas fotos interessantes. E logo após você já chega em Balneário Pissarras. Tá? Então esse primeiro dia é super tranquilo, dá para fazer sem pressa alguma, e fazer os opcionais, como o farol e tudo mais, para você ver mais do local. O segundo dia de pedal, você vai de Pissarras a Luiz Alves. Aí começa o verde do circuito.
você vai pedalar entre pinheiros, plantações de banana, de pupunha e campos de arroz. Toda vez que você vê um campo de arroz, você está no plano, e depois quando você vê bananeiras ou pupunhas, você sobe um pouquinho. Nada muito importante, é bem agradável, mesmo com chuva é tranquilo, não embarreia nada, dá para fazer legal. O destaque desse segundo dia é a receptividade do pessoal do interior de Santa Catarina, que é bem legal, eles têm um orgulho bem interessante para receber as pessoas e é bem agradável. O terceiro trecho do circuito dá para fazer junto com o quarto. Saindo de Luiz Alves, passando por Ilhota, que seria o terceiro, e depois de Ilhota até Camboriú, que seria o quarto, são 75 quilômetros totais. A estradinha de saibro, praticamente não há subidas, e dá para chegar na hora do almoço em Ilhota, e depois mesmo tendo 2 horas de almoço, ainda dá para chegar em Camboriú até 6 horas da tarde, saindo umas 3 de Ilhota. É bem interessante passar, ainda é a parte verde do circuito, é bem interessante ver a organização do pessoal do interior da Santa Catarina, do Vale do Itajaí, onde você vai até achar lojinhas em distritos, lojinhas de conveniência em distritos pequenos da cidade, com uma variedade de um atendimento bem legal. Tá? Ilhota é a cidade que tem muita confecção de biquíni, que vale uma olhada. O único detalhe aí é talvez a balsa, que às vezes não funciona, mas a ponte por cima do rio Itajaí também já está quase pronta, então isso vai deixar de ser problema. Então aí cabe a você, se você quiser grudar ou não esses 2 trechos, que são bem viáveis, ou fazer com mais calma ainda. O circuito, a parte que é indicado para o quarto dia, você sai de Camboriú, passa por Bombinhas e chega à Praia de Zimbros. Esse é um pedal que começa no campo, você atravessa o morro, você já começa a ver a água ao fundo, e a partir daí, quando você chega perto do mar, é um pedal também de ciclovias e orlas, até você chegar à península onde está Bombas, Bombinhas e Zimbros e assim por diante. É um pedal que às vezes o circuito vira um quarteirão antes de chegar no mar, aí vale a pena dar uma esticadinha para olhar a cara do mar de cada praia. Uma outra praia dá para pedalar pela areia, como Porto Belo, por exemplo, que às vezes vale a pena fazer isso, fugir um pouquinho da rota para pedalar um pouquinho na areia. E na península você vai ter uma coisa interessante no final do dia, no começo, que é o pôr do sol e o nascer do sol, porque estando para dentro do mar você acaba tendo um visual bem interessante no final do dia e no nascer do dia. Vale a pena levantar cedo para curtir esse visual. O último trecho de Zimbros a Balneário Camboriú, que é para fechar o circuito do lado sul, você vai sair da península e vai para a região de serra um pouquinho, tem alguns morros para a parte
também verde do circuito, onde você tem tem o Morro do Areal, que é um morrinho importante, que às vezes só empurrando. Depois fica a festa na descida, mas para passar com carga, você vai precisar um pouquinho mais de perna. Depois de passar por aí, passar pela região de Tucaneiras, você vai dar de cara com o mar de novo, na região sul do Balneário Camboriú, que tem uma sequência de praias bem interessante que vale a pena ver. Por isso que essa última perna é legal fazer. Se alguém tiver problemas com morros e não quiser fazer esse morro, existe uma opção. O pessoal da Associação de Ciclistas lá consegue te dar uma opção, que é fazer um trecho pelo acostamento da BR-101, que não é nada agradável, são 5 km com caminhão do lado, mas se morro for problema para alguém, tem essa opção, é só falar com o pessoal lá que eles dão uma ajuda. E vale a pena ver essas praias do sul do balneário. Se a outra opção é talvez finalizar em Zimbros, então, para não perder essas praias, no primeiro dia, volta para trás, desce para a região sul, até Estaleiro, vem fazendo essas praias que vão dar mais 2 horas de pedal, dá para fazer de manhã, faz um bate e volta, que vale a pena ver Laranjeiras, Estaleiro e assim por diante, ali o Praia do Pinho, que tem um visual que não deve ser perdido, mesmo que você não queira fazer essa última perna, tá bom?